Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre impressionismo. Um pouco mais descontraída, daqueles momentos mais... Que ele surgiu. Ali na França, no século XIX, eles estavam vivendo o que se chama Belle Époque. E o que isso significa? Traduzido para o português, é a Bela Época. A Bela Época é quando os críticos de arte, os frequentadores de salões, eles estavam extremamente preocupados com a questão estética das obras. E aí veio essa galerinha aí, que já eu vou falar a cada um deles, características e tudo mais, e meio que quebrou, meio não, né? Eles quebraram esse padrão de estética. Por quê? Para começar, eles nem gostavam de frequentar faculdades de belas artes e eles se sentiam enclausurados dentro de ateliês para fazer suas obras. O intuito deles era ir ganhar o mundo aí nas paisagens e imprimir isso, né? E aí o que acontece? A academia naquela época ela rejeitou muitas obras e dentre elas, claro, o dos impressionistas. Então a gente tem ali o Monet, que é praticamente um líder desse movimento, porque depois eu vou falar do início por conta de uma obra dele, do surgimento do nome, mas para começar, a impressão que dava é que ele não estava ligando para a crítica, entendeu? Ele sabia fazer tudo o que já tinha sido exposto, mas ele queria modificar, não era a alma dele que estava ali naquela obra e tal, né? Então, o que acontece? Na verdade, a arte naquela época ela andava de mãos dadas com a política. Eles não estavam querendo retratar isso. E aí eles vão se passando meio que por rebelde, vão quebrando tudo, pode falar que eu vou continuar fazendo, né? A principal obra do Monet, que deu início ao nome, é essa que eu vou mostrar agora para vocês aqui na tela. Impressão Nascer do Sol. Lembra que eu falei que eles organizaram uma exposição apenas dos impressionistas? Lá, eles receberam um crítico de arte chamado Louis Leroy, que de frente com essa obra, ele disse: "Eu bem sabia, pensava eu, justamente se estou impressionado é porque lá há uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel. Um papel de parede é mais elaborado que essa cena marinha." A princípio, achamos que era um elogio, mas ele estava sendo apenas irônico. Mas existia um problema ali, porque a esperança de venda dessas obras e dos artistas assim se destacarem, ganharem prestígio, serem reconhecidos, era ali na sua própria exposição, eles continuavam mandando essas obras para lá, o que aparentemente poderia ser muito frustrante, levar um monte de nãos. Mas enfim, a equipe deles foi se encontrando porque alguns outros artistas se identificavam com isso, né? E na verdade, o Monet, ele acabou expondo uma obra lá, essa primeira obra que foi para o salão. Eu vou mostrar ela aqui na tela para vocês também. E aí, tudo bem, né? Tava lá no salão, foi exposta e tal. Ele ficou todo. O problema foi, nesse episódio, teve uma confusão nos nomes. O Monet assinou a tela lá embaixo com seu nome e tal. E quem estava lá presente? Manet, que é o Edouard Manet. E ele estava lá e ele observou a obra, claro, ele achou a obra maravilhosa, assim, claro, passou pela crítica do salão. Imagina se ela não ia ser maravilhosa. Bom, vocês já viram. E aí, ele se sente insultado, porque ele estava numa época também levando negativas do salão, e ele disse assim: mas quem ousa, né? Quem que é esse que está ousando se valer do meu nome e para ganhar prestígio aqui no salão?
porque o Manet na época ele já era muito bem conceituado. E nisso o Monet fica sabendo, ele estava lá também, e ele, poxa, não era isso que eu queria, né? Mais tarde eles se encontram e aí eles desfazem a confusão e acabam se unindo. E aí, o que eu vou falar pra vocês agora? Essa união foi muito bacana, porque foram se juntando mais artistas que se identificam dessa maneira, com as obras, com as características, com essa quebra de a sociedade e tal, e beleza. Aí se junta Manet, Monet, Renoir, Degas, Basile e, gente, um que eu fiquei muito impressionada, porque ele possui características na sua personalidade que você fica assim, nossa, meu Deus, ele era bem louquinho. É o Paul Cézanne, tá? Mas eu vou fazer eu vou agora, assim, para características de cada um, eu vou falando na ordem, tá? Vamos começar agora com uma obra que foi um escândalo e que, prestem atenção, isso cai muito em vestibular. Uma obra do Manet, ela se chama Olímpia. E gostava de pintar as coisas acontecendo, entendeu? Ele tava ali com a galera, a gente pode perceber que a técnica dele é um pouco mais lisa no pincel, né? Não é tão chapiscadinho como os do Monet, por exemplo, mas ele tava ali pro meio e gostava de retratar a sociedade se divertindo, a galera no parque fazendo piquenique, andando de barco, e eles vão fazendo várias passagens por vários lugares diferentes e várias capturas diferentes. É muito legal. Vamos dar uma olhadinha nas telas dele. Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, o Renoir ele tem essas capturas que são um pouco mais descontraídas, aqueles momentos mais de diversão. O próximo que eu vou falar, mas que eu falo assim de coração partido, é o Basile. Na verdade, ele foi para a guerra, contrariado dos seus colegas, assim, mas ele quis representar a França. Só que ele morre na guerra, aos 29, muito jovem. Mas ainda bem que ele deixou algumas obras para a gente poder dar uma contemplada. Vamos a elas. Degas. O Degas, na verdade, ele era de uma família de posses, então ele frequentava esses centros culturais, ele ia nos teatros, ópera, mas o objeto principal de estudo dele, ele se encontrou lá no balé. Então ele passou a retratar as bailarinas, as posições, e ele fazia as meninas pousarem para ele durante horas, assim. Imagino que elas ficavam num grau de exaustão do corpo sem limites, né? Mas o problema, apesar das obras serem maravilhosas e o balé ser algo ligado ao classicismo, ali na França essas meninas não eram tão bem vistas quando a gente pensa no making off ali, porque elas estavam ligadas à prostituição e aí as galerias, o salão começou a achar de um tom pejorativo os trabalhos dele. Mas vamos dar uma olhada porque, gente, é muito lindo também.
esculpiu ali, a bailarina, na verdade, eu vi ela no MASP, assim, bem de pertinho. É exatamente dessa maneira que a gente viu aí. E ela é pequenininha. Eu tenho até gravado ali nos stories do meu Instagram pessoal, não consigo baixar ele pra colocar aqui. Mas eu sei que eu vou filmando e vou falando assim, meu Deus, ela tá aqui, ela tá aqui. Tamanha emoção que esses caras causam na gente depois de tantos anos. O próximo que nós vamos comentar, gente, e talvez o último também, porque senão, se eu for falar cada um, esse vídeo vai ficar enorme. É o Paul Cézanne. Ele convivia ali, tava o tempo todo, mas algumas pessoas dizem que ele era meio estranho, ele era extremamente tímido, mas ele não se dizia impressionista, mas gostava daquilo e de conviver ali, mas ele tinha o jeito dele de trabalhar e de estudar as suas obras. E ele tinha uma família também com posses, porém ele tem um filho lá com uma camponesa e ele com medo assim de perder a única fonte de subsídio, que era o pai que fornecia, que era uma mesada. Ele esconde que tem um filho de 11 anos até que o pai descobre, e aí ele se muda de vez para o lugar lá junto com a mulher. E ele chegando lá, ele também vai para as paisagens e ele fica vidrado com uma montanha, que eu vou mostrar logo aqui para vocês. E foi essa a montanha que ele pintou 60 vezes, em dias e horários diferentes. E um dia ainda ele, todo obstinado ali na sua montanha, né? Ele todo concentrado pintando, aparece um cara chamado Ambroise Vollard. E aí ele já vem, dá uma olhada assim na tela, fica impressionado. Aí o Cézanne, dá licença que eu tô trabalhando. E ele faz uma proposta e acaba ele organizando uma exposição todinha do Cézanne. E as pessoas elogiam demais. O que vem posteriormente ele influenciar Picasso, Matisse, muito legal, né? E agora então vamos para o próximo. Eu falei que o Cézanne ia ser o último, mas eu preciso voltar nisso, que é um detalhe muito legal. Como eles, né, já se utilizavam dessa técnica de ficar capturando a luz do sol, o Monet teve um dia em que ele foi pintar também uma paisagem e ele colocou 3 cavaletes, um ao lado do outro, e conforme ia mudando a sombra ele foi fazendo e fazia um e voltava e fazia outro. E ele vai pintando e essa mulher ainda diz assim, nossa, você está parecendo um maestro, né? E olha o tamanho da genialidade dessas pessoas que trabalhavam o impressionismo. E a gente tem muito que agradecer, porque são técnicas que vieram romper o academicismo, deu valor a outros artistas para que eles se mostrassem, para que não ficasse só naquela pintura muito certinha, seguindo a risca. E a gente tem um passo aí para as vanguardas artísticas, que no próximo vídeo eu vou falar mais sobre as nossas aqui do Brasil, tá? Que é a semana de 22. Mas aí tudo bem, é pro próximo vídeo. E só para lembrar vocês, pessoal, dá seu like no vídeo se vocês gostaram, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que assim que tiver vídeo novo vocês ficam sabendo, e segue a gente lá no Instagram, @cix_art, tá? Lá geralmente a gente posta todo dia, tem enquete, tem coisas muito legais para você testar o seu conhecimento sobre o mundo artístico. O ano começou e nunca é cedo demais para começar a estudar, tanto para vestibular quanto para Enem, e cai muito, você vai fazer a diferencial, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus!